Meu nome é Lex Mukash, que é pseudônimo de Heráclito Alexandre Mukash. O ato da escrita começa essencialmente nos meados dos anos 90, quando nós fazíamos letras das músicas que a gente ouvia naquele tempo. Fazíamos as letras, depois imitávamos aqueles sons, aquelas rimas. E estou a falar essencialmente de gente como Gabriel Pensador, Black Campan, Bossa C, General D. Portanto, nós fazíamos as letras das músicas dessas pessoas naquele tempo. E com o passar do tempo, fomos percebendo de que era possível nós próprios fazermos as nossas próprias letras, era possível nós próprios coordenarmos e trocarmos as palavras e produzirmos as nossas próprias rimas. Essencialmente, foi isto que aconteceu para chegarmos a este nível de escrever. E o meu primeiro texto sério, diria que acontece no movimento literário Cupaluxa, quando nos juntamos no Cupaluxa e escrevíamos no Jornal Literatas, um jornal que até hoje existe. E nesse tempo escrevemos muito e tínhamos vários encontros no SEB, que é o Centro Cultural Brasil-Moçambique, onde éramos apadrinhados por Calano da Silva. Escrevemos muito e foi aí onde começamos a fazer realmente os nossos primeiros textos sérios e que até hoje estamos aqui a escrever. Quando eu escrevo, não estou muito preocupado em tamanhos do que é que vou escrever, mas poderíamos falar de, pode ser uma página, pode ser 3 páginas, pode ser 5, mas quando eu escrevo um conto, por exemplo, o conto pode ter 2 a 3 páginas, esse é o tamanho médio. Eu escrevo basicamente sobre a sociedade. Com o tempo a passar, com a maturidade que eu vou ganhando, estes escritos sobre a sociedade vão passando para uma outra dimensão, e vão ganhando uma dimensão espiritual e também sobre o africanismo, a africanidade. Ultimamente escrevo muito sobre isso e vou fazendo leituras nessa esfera. Gente como Ngungu wa Thiong'o, Chinua Achebe, Chimamanda Ngozi Adichie vão me ajudando a formatar melhor esta forma de ver o mundo e esta escrita. Eu escrevo mais conto, mas o escrever conto é basicamente um ensaio para eu chegar ao gênero que eu mais gosto, que é o romance. Pretendo um dia escrever romance e, por enquanto, vou escrevendo os contos, mas o objetivo é chegar no romance. Quando eu estou a escrever, não escuto música. A música eu escuto mais quando estou a ler. No momento da leitura, a música é uma boa companheira. Qualquer música sem voz, portanto, música instrumental, é bem-vinda. É o que eu escuto quando estou a ler, mas no ato da escrita, não. Alguns dos autores que me inspiram já mencionei atrás, Ngungu wa Thiong'o, Chinua Achebe, Chimamanda Ngozi Adichie, que são escritores africanos e que tratam sobre o assunto da africanidade, o que é isto de ser africano nos dias de hoje. Portanto, esses são autores que me inspiram bastante. Além deles, tem aqui os escritores moçambicanos, os já conhecidos, Mia Couto, Ngulane Bakakossa, mas além destes também leio muito e admiro muito a ousadia de alguns novos escritores. Estou a falar de gente como Mélio Tinga, Virgília Ferrão, Jaime Mungwambi, dentre outros. No livro Asas Decepadas tem lá um conto intitulado O Movimento. Este conto define-me bastante porque trata-se sobre esta questão da africanidade que anteriormente eu falava. Portanto, trata-se de um grupo de jovens que não estão conformados com a situação em que a gente vive ultimamente, com a liderança que nós temos, e eles juntam-se e tentam fazer uma revolução por meio da internet. Portanto, este é um dos contos que me define bastante. Eu falaria sobre um conceito chamado autorregulação.
Isto é, no sentido de eu dar uma dica, por exemplo, para alguém que está a começar a escrever, alguém que gostaria de desenvolver a sua escrita. A autorregulação da escrita seria um meio muito bom para a pessoa seguir, que é essencialmente o ato de escrever como um processo que tem três partes principais: o planejamento ou a planificação, a escrita e a revisão. Portanto, no momento em que o indivíduo planifica, ele vai pensando nas personagens, no espaço, no tempo. Essencialmente, faz um pequeno resumo sobre o que quer escrever. E na escrita, ele escreve o que já planificou. E, por fim, a revisão, o indivíduo tem que reler o que escreveu, como se não fosse ele quem escreveu. Eu uso o Word, o Microsoft Word. Gostaria futuramente de escrever no Google Documents. Eu acho que seria um pouco mais seguro. A gente escreve e tudo fica lá e não temos que nos preocupar com o armazenamento, se a gente perde o dispositivo, etc, etc. Portanto, gostaria de escrever um pouco mais sobre isso. Asas Decepadas surge como uma tentativa minha de escrever um livro sobre a memória do meu pai. Fui escrevendo, fui relendo, fui revendo e a dado momento consegui essa história, esses 19 contos que fazem parte do Asas Decepadas. Bem, voltando ao conceito de autorregulação, eu diria que a parte mais fácil é o ato de escrever. Tendo em conta que já planifiquei anteriormente, agora parto para a própria escrita em si, e esta é a parte mais fácil de fazer. Por quê? Porque já se tem um plano e só se tem que desenvolver esse plano que já se fez. E a parte mais difícil da escrita seria a revisão. No momento em que tens que voltar a pegar o que escreveste e, como se não fosses tu que escreveste, lês e voltas a pensar em tudo que está lá, a coerência, a coesão, se não há contradição. Portanto, esta é a parte que requer um pouco mais de atenção e mais técnica, um pouco mais de suor. Não faço ideia de quantos é que me seguem, nunca parei para pensar nisso. No conto que eu já mencionei anteriormente, o movimento, fala-se aqui do indivíduo ou de vários jovens que não se conformam com a situação que eles vivem, que nós todos vivemos no exato momento. Portanto, eu diria que é este sujeito que mais me agrada falar, escrever sobre ele, aquele que não se conforma, aquele que vai questionar, aquele que vai nos fazer repensar no nosso modo de vida e no que está acontecendo à nossa volta, na nossa sociedade. É realmente este que mais me agrada escrever sobre ele. No princípio, quando eu escrevia muito no movimento literário Cupaluxa, utilizava o Facebook. Utilizamos muito o Facebook com os amigos do Cupaluxa e acho que foi uma boa experiência essa de escrever lá. Mas a dado momento eu parei e não escrevo mais nas redes sociais, mas penso que devo recomeçar em algum momento, utilizando aqui a questão da autorregulação, não perder-se nas redes sociais, porque feliz ou infelizmente as redes sociais são uma bênção, mas também podem ser uma maldição. É muito fácil a gente perder o foco lá nas redes sociais, porque é tanta coisa. Mas eu gostaria de voltar a escrever e praticando a autorregulação, escreveria mesmo no Facebook. Talvez podia investigar um pouco sobre o YouTube, tentar saber como é que posso divulgar os meus escritos no YouTube. Não a escrita propriamente dita, mas uma divulgação daquilo que eu escrevo.
Como escritor, irrita-me não encontrar as ideias para expressar aquilo que eu quero dizer, não encontrar as palavras certas para descrever uma personagem, para descrever uma situação. Isto, como escritor, é o que mais irrita-me. Agora, como pessoa, a intolerância é uma das coisas que mais não vou muito com a cara, não gosto muito desta situação de se ser intolerante, que não estou a dizer que existem pessoas que são intolerantes. Em algum momento todos nós temos ações que são de intolerância, mas é algo que se deve lutar contra. Do cedo para escrever. As primeiras horas da manhã são um momento que eu mais facilmente consigo discorrer as ideias e consigo colocar mais as ideias no papel quando eu escrevo nas primeiras horas da manhã. Então, esse essencialmente é o único hábito que eu tenho na questão da escrita. Eu diria que a minha escrita é uma escrita promissora. E vamos ver o que o tempo vai nos dar. E para terminar, gostaria de convidar a todos os escritores, a todos que gostam de ler, para juntarem-se à Colera, que está a organizar uma antologia sobre as crônicas do Yasuke, portanto, que foi o primeiro samurai negro moçambicano. Juntem-se a nós e escrevam também essa história que é muito interessante, e o objetivo essencial da Colera é divulgar esta personagem, o nome desta personagem que foi um dos primeiros negros a juntar-se aos samurais.